Olá, sou o pastor Murilo e vim trazer mais uma vez uma palavra de consolo e conforto para o teu coração, esperança que o Senhor coloca nas nossas vidas para que nós possamos continuar enfrentando essa pandemia e todos os problemas que ocorrem nas nossas vidas durante esse confinamento forçado. O título da palavra de hoje é Nascer de Novo, Ressuscitar. E eu vou contar uma história que está na Bíblia Sagrada, em João capítulo 3, que você deve conhecer, mas o Senhor trouxe para nós para que nós possamos engrandecer ou crescer no entendimento espiritual que Ele pretende nos dar. Certa noite, nosso Senhor foi visitado por Nicodemos, um príncipe dos judeus. Creio que todos sabem o significado deste título pelo qual a Bíblia identifica Nicodemos. Para que você tenha uma ideia do que nós estamos falando e da importância desse homem para o seu povo, é preciso conhecer a função que Nicodemos exercia no Sinédrio. O grande Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que formava a corte e legislativo supremos da antiga Israel. O grande Sinédrio incluía um chefe, um príncipe, um sumo sacerdote, um segundo membro do sacerdócio e mais 69 integrantes que se sentavam em um semicírculo para decidir todas as questões políticas e religiosas de Israel. Jesus então foi visitado pelo chefe do grande Sinédrio, a pessoa mais importante do Sinédrio, corte suprema que iria julgá-lo a posteriori. Diz a Bíblia que Nicodemos perguntou a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus então respondeu com a sua simplicidade e amor e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 2 e 3. Eu quero destacar que Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não pôde alcançar o que Jesus desejava. E provavelmente muitos de nós também não. Mesmo tendo como Nicodemos recebido o esclarecimento dado por Jesus nos versículos seguintes, João capítulo 3, versículo 5 a 21, ainda assim foi impossível para aquele homem entender o que Jesus queria que ele soubesse. Precisamos alcançar entendimento do que é nascer de novo e ressuscitar, a partir das duas proposições de Jesus. Disse ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. A segunda: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, no versículo 18 do mesmo capítulo 3 de João. Para que possamos entender o que nosso mestre precisa e deseja nos ensinar, necessitamos estabelecer a diferença entre nascer de novo e ressuscitar. Jesus, em suas respostas, nos deu os parâmetros para o nosso raciocínio. Nesse bate-papo de hoje, Jesus indicando o fundamento para a comparação entre nascer de novo e ressuscitar. O que nos acalenta porque o Senhor nos dá exatamente a medida na qual nós devemos caminhar para descobrir aquilo que Ele quer nos revelar. O que significa então nascer de novo? E o que significa ressuscitar? E a resposta nós vamos encontrar na própria Bíblia Sagrada. Examinando a palavra de Deus, encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 1, onde está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos que não há mais condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. E em Romanos 8,5, lemos também: porque os que são segundo a carne inclinam-se para os sinais da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Temos assim que há duas maneiras de viver nesse mundo em que nós estamos: andar na carne e andar no Espírito. A Bíblia descreve como carne aquilo que mora dentro do homem e se opõe contra Deus e a sua vontade. É viver a fim de satisfazer seus impulsos naturais, viver na carne. Viver para satisfazer a si mesmo, viver na carne. Atender suas vontades próprias, viver na carne. Luxúria é estado de rebelião contra Deus
e a autonomia daquele que assim pensa. Viva na carne. Como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 19, onde está escrito o seguinte: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrestres. Isso é viver na carne. Andar no Espírito, ao contrário, é viver como verdadeiro discípulo de Jesus. Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concluímos então que viver no Espírito é viver orientado pelo Espírito Santo a fim de satisfazer a vontade de Deus. Com essa explicação, vemos que só os que vivem orientados pelo Espírito Santo, os que creem e estão em Cristo, vivendo como novas criaturas, em novidade de vida, como está em Romanos capítulo 6 e 4, podem viver, porque deixaram para trás o que está para trás, e para trás ficou. Portanto, mesmo que estejam mortos, viverão, nascerão de novo e ressuscitarão em Cristo com sua natureza, a natureza de Cristo. Aleluias! E qual é a natureza de Cristo? A natureza de Cristo é espiritual. A mesma natureza daqueles que ele criou com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. A nossa natureza. Foi assim que Paulo descreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, esse andar no Espírito Santo. Disse ele: irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O prêmio, irmão, a ser alcançado é a coroa da vida eterna, como está escrito em 1 João capítulo 2 e 25. E em João 10, 28, está escrito: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E falou: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Nunca esqueça, para entrar no reino de Deus é necessário nascer na água e do Espírito. Para o nascido de novo, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, como está João, capítulo 3, versículo 8. Por tudo que vimos até agora, e ainda podemos aprender examinando a palavra de Deus, concluímos que aqueles que nascem de novo, ou que nasceram de novo e viveram no Espírito Santo, serão ressuscitados, deixando seus corpos corruptíveis no pó de onde vieram, readquirindo sua natureza espiritual incorruptível para o gozo da vida eterna. E Jesus disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, como está escrito em João capítulo 10, versículo 28. Ressuscitar significa voltar à vida, a mesma vida com a mesma natureza que possuía anteriormente. E os exemplos são muito claros. Lázaro foi ressuscitado e retornou à sua natureza carnal. Atos, capítulo 13, versículo 30. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus e retornou à sua natureza carnal. Lucas, capítulo 7, versículo 14. Pedro orou e o Senhor ressuscitou Tabita, que retomou sua natureza carnal, como está escrito em Atos, capítulo 9, versículo 40. Ressurreição, querido, é diferente de reencarnação, porque implica que a pessoa regressa à vida como a mesma pessoa, com a mesma natureza. O nascer de novo nos faz novas criaturas, ainda enquanto estivermos para viver aqui nesse planeta, mas viver em novidade de vida, em obediência à palavra de Deus, para que quando chamados, possamos voltar à nossa origem com a mesma essência com a qual fomos moldados por Deus. Deus é Espírito e nós também. E assim, somos seres espirituais e aguardamos a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, irmão. Na paz do Senhor.